Olá pessoal, talvez uma das dúvidas para quem esteja utilizando aqui a versão 2.80 tem em relação ao processo de texturização é como introduzir vídeos na face de um determinado objeto. Eu já tive a oportunidade de realizar um tutorial aqui utilizando a versão 2.7 para explicar como fazer esse efeito. Eu vou utilizar o objeto cúbico porque ele é um objeto bem básico e vai me permitir eu selecionar uma face aqui para fazer essa explicação inicial. E aí vocês podem aproveitar e acrescentar nas demais faces o exercício que eu vou fazer aqui com uma face apenas. Vamos lá então. Selecionando o cubo, eu vou entrar com ele no modo Edit Mode. Eu vou aproximar, vou vir aqui na parte superior, que é o cabeçalho da 3D View, clicar no terceiro cubo, que vai me permitir eu selecionar apenas faces. Com o botão esquerdo do mouse, eu vou selecionar apenas essa face frontal. Eu preciso agora desembrulhar essa face do resto dos objetos. Já que eu só vou aplicar o vídeo nela, eu vou vir aqui com o cursor na área, usar a ferramenta, que é o recurso chamado Unwrap. Eu vou usar a tecla U, que é o atalho do menu chamado UV Mapping, que é o mapeamento UV. Está aqui a opção Unwrap, eu vou clicar. A priori vocês não vão ver nada, mas se vocês entrarem na interface denominada UV Editing, vocês vão ver que eu tenho essa face aqui, ó, desembrulhada nessa primeira janela, que é a janela chamada UV Image. Se eu clicar a tecla A, repare, se eu der uma rotação, é essa face aqui que eu estou mexendo que foi desembrulhada. Eu preciso jogar um material nessa face. Por quê? Quando eu seleciono aqui, repare que o Blender, na inicialização, ele colocou um cubo, e a esse cubo ele já deu um material, que é um material com a cor branca. Para você ver a cor desse material, é necessário que a gente venha aqui em cima, eu vou dar um scroll aqui, e vou selecionar esse último. O material que está aplicado no cubo como um todo é um material do tipo Principal com uma cor branca. Mas eu preciso separar o material dessa face, então para isso eu preciso criar um novo material para eu aplicar o vídeo. Então eu vou vir aqui, clicar em mais, veja que ele coloca aqui um slot novo e vai pedir para eu acrescentar o material. Vou clicar em New. Por padrão, ele mantém o nome do primeiro material e dá uma sequência. Eu posso alterar se quiser. Nesse caso aqui, eu vou alterar o nome desse material, clicando duas vezes e vou colocar Video e vou dar o Enter. Eu terei que aplicar agora esse material junto à face que foi separada. Para isso, eu preciso vir aqui nessa opção chamada Assign, que é aplicar ou aceitar, clicar, e agora eu já tenho nessa face esse segundo material. Veja que ele ainda continua branco, porque eu não coloquei nada por enquanto aí diferenciado em relação a ele. Eu vou vir com o editor de propriedades e procurar o ícone que representa essa malha cúbica. Quem é o ícone da malha aqui? É esse triângulo com 3 pontos. Reparem que ele tem aqui uma configuração denominada UV Maps. Eu vou abrir aqui essa setinha da esquerda. Ele já traz um mapeamento UV para esse objeto por um todo, mas eu quero criar um mapeamento específico para essa face. Então o que é que eu preciso fazer? Eu vou criar um novo slot de mapeamento UV. Eu vou clicar em mais e ele, por sequência, ele mantém o nome anterior e dá um .001. Eu vou utilizar aqui e vou mudar para Video. Vou dar o mesmo nome que eu dei lá para o material. Bem, com essa condição feita, eu posso agora, na primeira janela, encostar o cursor aqui no cabeçalho superior, usar o scroll do mouse para baixo para rodar, até encontrar essa opção chamada Open. Essa opção aqui vai me permitir que eu abra uma pasta onde eu tenha algum vídeo que eu possa ter baixado, que eu criei junto ao Blender, ou que tenha aí de uma determinada mídia, para utilizar no exemplo. Nesse caso eu criei alguns vídeos aqui no Blender, eu vou clicar em Open, e aqui eu tenho uma pasta chamada Aula. Eu vou clicar nela, veja que eu tenho alguns vídeos que eu separei aqui nessa pasta, mas eu vou utilizar esse aqui, ó, chamado Fluidos. Vou dar Open Image, esse vídeo aqui surgiu. Para eu poder enxergar aqui, eu vou precisar fazer o acréscimo desse material nessa malha do objeto. Para isso é necessário que eu volte para o Layout, venha aqui no modo renderizado, clique, e vou fazer o seguinte, vou diminuir um pouquinho essa janela de cima, vou arrastar a janela de baixo para que ela fique maior, e aqui, nessa janela de baixo, eu vou utilizar uma janela diferente, que é a janela chamada Shader Editor. É aqui que temos os nodes de materiais, que são as shaders que aplicamos junto à malha. Eu vou só desabilitar essa barra aqui da direita com a tecla N, vou usar o scroll do mouse e
Percebam que o material inicial, como eu falei, é um material príncipe. Está aqui o Node e está aqui a saída. Se eu desligar esse conector daqui, percebam que o material some. Se eu ligá-lo, o material aparece. Para eu fazer o efeito que eu preciso adicionar aquela imagem que eu baixei lá no processo de desembrulhamento para esse efeito. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso pegar a pasta onde eu tenho a imagem, arrastar a imagem e jogá-la aqui dentro dessa janela Node Editor. Ou eu posso vir aqui, utilizar o Shift A, ou então clicar nessa opção aqui superior, chamada Add, que é o adicionar, e usar a opção chamada Texture. Nela você vai ver que eu tenho a opção chamada Image Texture, que é a textura de imagem. Eu vou selecionar, clicar com o botão esquerdo e fixar o Node. Aí vocês vão me perguntar, Luciano, não é o vídeo, por que eu estou usando textura de imagem? Esse Node aqui, ele permite que eu use tanto imagem como vídeo. Como eu já selecionei o vídeo lá naquela janela de desembrulhamento na UV Image, se eu clicar aqui, vocês vão ver que o vídeo está aqui, ó, fluidos, e vou selecioná-lo. E notem que o Node ele muda. Ele passa a ser um nó, em vez de imagem, um nó com configurações para vídeo. Para fazer o processo que eu preciso, eu tenho agora que adicionar um novo Node. Eu vou vir aqui em Add novamente. Dessa vez vai ser um nó Input, que é de entrada, e eu vou usar o que nós chamamos de UV Map. E vou fixar esse UV Map aqui, clicando com o botão esquerdo. O primeiro passo aqui é nós ligarmos o nosso vídeo ao material, para poder sair a imagem do vídeo aqui junto ao objeto. Então eu vou selecionar a saída Color do vídeo e puxar o Node até a entrada Base Color do Principal BSDF. Notem que o vídeo aqui já apareceu, só há um detalhe, esse vídeo está de cabeça para baixo. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar a saída do Node UV Map, que é a saída UV, e puxar o Node até a entrada chamada Vector do vídeo. E aqui o que nós vamos fazer é selecionar nessa janelinha, clicando com o botão esquerdo, aquele mapeamento que nós criamos, chamado vídeo também. Pronto. Mas continua o nosso problema aqui, pessoal. A imagem está de cabeça para baixo. Para nós corrigirmos, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou arrastar essa janela mais para baixo e vou utilizar aqui novamente a interface denominada UV Editing. Eu posso aqui rotacionar a face selecionada e desembrulhada para fazer com que o vídeo seja corrigido. Como é que eu faço isso? Eu posso usar o R180 e dar o Enter. Percebam que já foi corrigido aqui, porque eu fiz a rotação da nossa face selecionada e desembrulhada e ela modificou o vídeo para que ele ficasse dessa forma como vocês estão vendo. Voltando ao nosso processo pelo layout, vamos voltar aqui. Se vocês derem a animação, eu vou abrir uma janela mais embaixo aqui e como eu criei uma nova janela, ele copia de cima. Nós vamos usar aqui a nossa linha de tempo, que é a timeline. Eu vou usar o scroll para diminuir os nodes. Com essa configuração aqui realizada, se eu der o play, vocês não vão ver nada acontecendo. Por quê? Primeiramente, pessoal, eu preciso saber quantos frames esse vídeo utilizará. No meu caso aqui, como foi um vídeo que eu utilizei os 250 frames, eu venho aqui nessa opção do Node, onde tem frames, eu vou mudar para 250. Isso quer dizer que eu vou utilizar os 250 frames para ver o vídeo totalmente. Porém, um detalhe, para eu fazer com que o vídeo funcione, eu preciso acionar essa opção aqui chamada Auto Refresh. Quando eu ativo essa opção Auto Refresh aqui no vídeo, dando play, vocês vão ver o vídeo funcionando na lateral do objeto. Eu posso fazer esse processo em cada face selecionada utilizando uma diversidade de vídeos. E se eu quiser agora, por exemplo, vamos fechar essa janela de baixo, vou trazer para cá, criar uma animação desse vídeo aqui rotacionando com essa imagem, eu posso fazer de forma simples. Eu posso vir aqui no frame 1, utilizar o cursor na área, usar a tecla I com
o cubo selecionado e utilizar a opção Rotation, é uma chave de rotação. No frame 120, eu vou fazer com que o cubo dê um RZ nesse ponto, clicar o botão esquerdo, usar novamente o I e vou inserir a segunda chave Rotation. Eu vou fazer novamente RZ de forma inversa para que o cubo faça isso e faça um RY. E vou dar o I Rotation. Pronto. Se eu quiser ver como é que está a movimentação do cubo, eu posso dar um play e vocês vão ver ó, que o meu vídeo acompanha aquela animação que eu fiz aqui junto à nossa interface, texturizando um vídeo numa face qualquer do objeto. Eu posso repetir esse processo para cada face que eu selecionar aqui junto ao objeto e criar uma diversidade de vídeos ou até mesmo utilizar imagens nas faces laterais para criar um efeito legal aí. Espero que vocês tenham entendido como é esse procedimento. Bom proveito da dica e até o próximo tutorial.